Olá, papai, olá, mamãe, olá, operador do direito, advogado, colegas, enfim, todos que se interessam pelo direito de família e das sucessões. Você está no canal Questões de Família, e se você ainda não é inscrito, não perca seu tempo, vai ali e faça a sua inscrição, ative as notificações para você ficar sempre sabendo das novidades e dos temas interessantes do direito de família e das sucessões. Mas vamos lá, me fizeram uma pergunta lá no meu Instagram, lá no @Zé do Coelho, sobre a tal da ação de exigir contas com relação à prestação dos alimentos, a pensão alimentícia. E esse tema é realmente um tema bastante espinhoso, é um tema muito caro para todos nós, né? Afinal de contas, se você paga a pensão, você tem que ter o direito de saber para onde está indo aquele dinheiro, né? E se você recebe, por sua vez, você não pode ser tratado como uma empresa, ter uma operação contábil para ficar justificando cada centavo que é gasto, porque, afinal de contas, não é assim que funciona, né? Não seria razoável exigir isso. Mas essa dúvida é uma dúvida que persiste e é uma dúvida que tem, inclusive, gerado acalorados debates na jurisprudência que não se mostra ainda com a solidez que a gente precisa, né, para ter segurança jurídica. Eu vou tentar explicar para vocês o que está acontecendo. Vamos lá. Nosso Código Civil, lá no artigo 1583, no parágrafo 5º, diz o seguinte: a guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos. Então, olha só, não é uma faculdade, é uma obrigação. Supervisionar os interesses dos filhos, conforme o parágrafo 5º do artigo 1583 do Código Civil, é uma obrigação daquele guardião que não tem a guarda, que é, no caso, a guarda unilateral. A gente vai interpretar isso de uma forma mais ampla. A gente vai sempre admitir que essa supervisão dos interesses seja do pai ou da mãe, independentemente de ser a guarda unilateral ou não, porque isso é um dever, né? Isso é inerente ao próprio poder familiar e à autoridade parental. Mas vamos continuar com o que diz o dispositivo. E para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e ou prestação de contas. Olha onde está o problema. Qualquer dos genitores será sempre parte legítima para solicitar informações e ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que, direta ou indiretamente, afetem a saúde física e psicológica e a educação dos filhos. E aí, por conta dessa expressão prestação de contas, muita gente acha que pode interpor a ação de prestação de contas que está prevista no Código de Processo Civil, que, na verdade, com a mudança, não é uma ação de prestação de contas, é uma ação de exigir contas que está prevista lá nos artigos 550 e seguintes do nosso Código de Processo Civil. Diz o artigo 550 do CPC o seguinte: aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça a contestação no prazo de 15 dias. Nós já vimos lá que o parágrafo 5º do artigo 1583 dá àquele que paga a pensão ou àquele que não detém a guarda, enfim, dá aos pais o direito de supervisionar os interesses dos filhos, inclusive de obter a prestação de contas. Então, a gente pode encarar que tem uma relação com esse dispositivo. Só tem um probleminha. Olha o que diz o parágrafo 5º do artigo 550 do Código de Processo Civil. A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas apresentadas. Espera aí, parou. Volta. Lá no. Eu falo do artigo 550. Não, um pouco mais. Agora vamos ver o que diz. Só tem um probleminha. Vamos ver o que diz o artigo 552 do Código de Processo Civil. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial. Então, notem bem, na forma como está no Código de Processo Civil, feita a prestação de contas,
essa diferença entre aquilo que foi comprovado como gasto efetivo ou como despesa, ou enfim, aquela destinação própria para os valores entregues àquela determinada pessoa, o saldo entre aquilo que foi comprovado e o que não foi comprovado, por força do artigo 552, se transforma num título executivo judicial. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquele autor da ação de exigir contas tem um título que pode executar em face daquele que prestou inadequadamente ou que não prestou as contas. E por que isso é um problema? Porque uma das características da obrigação alimentar é o fato dela ser, uma das suas características é a irrepetibilidade. O que é a irrepetibilidade? Depois que você paga a pensão, você não pode pegar a pensão de volta. Então, nós temos um problema para resolver. Eu tenho que supervisionar, mas será que eu não posso pegar o valor de volta se a pessoa não comprovar que usou adequadamente aquela importância que seria destinada à pensão alimentícia e, portanto, à manutenção da criança? Pois é, a jurisprudência tem sido vacilante. E aí, o que a gente faz quando a gente está com dúvidas sobre qual é a tendência mais marcante da jurisprudência? A gente recorre aos informativos de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que trazem sempre qual é o entendimento que está sendo consolidado naquela corte, que é a mais alta corte, que vai resolver, em última instância, as questões relacionadas ao direito, à legislação infraconstitucional. E aí a gente se depara com uma surpresa. No informativo número 673, que foi publicado no dia 3 de julho de 2020, nós tivemos um tema tratado que foi, no recurso especial 1.814.639 do Rio Grande do Sul, o relator foi o ministro Paulo de Tarso Severino, e o relator do acordo foi o ministro Moura Ribeiro, lá na terceira turma. Eles disseram o seguinte: o tema tratado é o seguinte: ação de exigir contas, pensão alimentícia, informações sobre a destinação, viabilidade jurídica, artigo 1538, parágrafo 5º do Código Civil, princípio do melhor interesse e da proteção integral e do adolescente. No destaque desse informativo consta o seguinte: é cabível a ação de exigir contas ajuizada pelo alimentante em nome próprio contra a genitora guardiã do alimentado para obtenção de informações sobre a destinação da pensão paga mensalmente, desde que proposta sem a finalidade de apurar a existência de eventual crédito. Espera aí, eu proponho uma ação de exigir contas, mas eu não posso apurar o eventual crédito? Mas o artigo 552 do Código de Processo Civil não diz exatamente que a finalidade dessa ação é apurar esse crédito? Bom, a discussão não parou por aqui, porque mais tarde, no dia 7 de junho de 2021, saiu o informativo número 699. O seguinte tema: pensão alimentícia, filhos menores, direito-dever de fiscalização, ação de prestação de contas, possibilidade. E aí o destaque é: o genitor pode propor ação de prestação de contas em face do outro genitor relativamente aos valores decorrentes da pensão alimentícia. Então, nós temos uma tendência de que pode haver essa ação baseada nesse direito-dever de fiscalização. Quando a gente vai buscar as informações de inteiro teor do acórdão que originou esse destaque, a gente vai ver o seguinte: com inequívoco objetivo de proteção aos filhos menores, o legislador civil preconiza que, cessando a coabitação dos genitores pela dissolução da sociedade conjugal, o dever de sustento oriundo do poder familiar resolve-se com a prestação de alimentos por aquele que não ficar na companhia dos filhos. Artigo 1703 do Código Civil de 2002. Cabendo-lhe, por outro lado, o direito-dever de fiscalizar a manutenção e a educação de sua prole, artigo 1589 do Código Civil de 2002. O poder-dever fiscalizatório do genitor, que não detém a guarda com exclusividade, visa, de forma imediata, a obstrução de abusos e desvios de finalidade quanto à administração da pensão alimentícia, sobretudo mediante verificação das despesas e gastos realizados para a manutenção e educação da prole,
tendo em vista que, se as importâncias devidas a título de alimentos tiverem sido fixadas em prol somente dos filhos, estes serão seus únicos beneficiários. Nesse contexto, a ação de exigir contas propicia que os valores alimentares sejam melhor conduzidos, bem como previne intenções maliciosas de desvio dessas importâncias para finalidades totalmente alheias àquelas da pessoa a qual deve ser destinada, encartando também um caráter de educação do administrador para conduzir corretamente os negócios dos filhos menores, não se deixando o monopólio do poder de gerência desses valores nas mãos do ascendente guardião. O objetivo princípio da prestação de contas é o exercício do direito de dever de fiscalização com vistas a, havendo sinais de mau uso dos recursos pagos a título de alimentos ao filho menor, apurar sua efetiva ocorrência, o que, se demonstrado, pode dar aso a um futuro processo para suspensão ou extinção do poder familiar do ascendente guardião. Artigo 1637, combinado com o artigo 1638 do Código Civil de 2002. Por fim, a Lei 13.058 de 2014, que incluiu o parágrafo 5º no artigo 1583 do Código Civil, positivou a viabilidade da propositura da ação de prestação de contas pelo alimentante, com o intuito de supervisionar a aplicação dos valores da pensão alimentícia em prol das necessidades do filho. Então, fica claro aqui que o STJ está rumando no sentido de entender que essa ação de prestação de contas pode ser utilizada para fiscalização com base exatamente no parágrafo 5º do artigo 1583 do nosso Código Civil. Mas a discussão não parou por aí, porque logo depois nós tivemos, ainda em 2021, um outro informativo de jurisprudência do STJ falando sobre o tema. Foi o informativo número 720, de 6 de dezembro de 2021, recente, como vocês sabem, lá também da terceira turma. O acórdão que serviu de paradigma, o acórdão que foi gerado e que possibilitou o entendimento, né, que consolidou o entendimento do STJ, que foi publicado no informativo de jurisprudência, foi recurso especial número 1.767.456 de Minas Gerais, também da terceira turma, e o relator foi o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Julgamento em 25 de 11 de 2021. Olha o que diz o informativo. Alimentos. Alimentante que não detém a guarda. Ação de prestação de contas. Ausência de interesse de agir. Percebem? No informativo anterior, o STJ estava orientando no sentido da possibilidade. E agora diz, não tem interesse processual para a ação de exigir contas. No entanto, nós precisamos ver, eu vou ler para vocês aqui o que está lá nas informações de inteiro teor desse informativo, para que a situação fique bastante clara. Conforme estabelecido nos artigos 1583, parágrafo 5º, e 1589 do Código Civil de 2002, ao genitor que não detém a guarda do filho, é garantido o direito de fiscalizar o cumprimento, pelo outro genitor, dos aspectos pessoais e econômicos da guarda, como a educação, a saúde física e psicológica, o lazer e o desenvolvimento, de modo geral, do filho, o que refoge ao verdadeiro objeto da ação de prestação de contas. Cá para nós, eu concordo, tá? Mas vamos prosseguir aqui. A possibilidade de se buscar informações a respeito do bem-estar do filho e da boa aplicação dos recursos devidos a título de alimentos em nada se comunica com o dever de entregar uma planilha aritmética de gastos ao alimentante, que não é credor de nada. O alimentante paga a pensão, ele não se torna credor porque ele pagou. Ele está colaborando com o sustento, com a educação do filho. Está certo também. Vamos prosseguir. O procedimento especial da ação de prestação de contas está previsto nos artigos 914 a 919 do Código Civil, do Código de Processo Civil de 1973, já revogado, e nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil de 2015, que prevê, nesse caso, apenas a ação de exigir contas. Tal rito faculta aquele que detiver o direito de exigir contas de terceiro ou ainda a obrigação de prestá-las a utilização do rito específico para a averiguação de eventual crédito ou até mesmo de débito. Em outras palavras, a referida ação pode ser proposta
por quem deveria receber um balanço da administração dos bens alheios, mas não a recebeu, bem como por aquele que deveria prestar a outrem, porém negou-se a fazê-lo. Vocês estão entendendo, né? Deixa eu prosseguir. A ação de alimentos apresenta peculiaridades que se dissociam da lógica da ação de prestação de contas. A verba alimentar, uma vez transferida ao alimentante, ingressa definitivamente no patrimônio do alimentado. O detentor da guarda tem, indubitavelmente, o dever de utilizar o montante da melhor forma possível em favor do beneficiário. Contudo, ainda que se discorde da aplicação dos recursos, não há a falar em devolução da quantia utilizada pelo credor, ante o princípio da irrepetibilidade. Falei com vocês, lembra? Ante o princípio da irrepetibilidade que norteia as regras do direito de família, em essencial com relação aos alimentos. E prossegue o destaque. Por outro lado, o suposto direito de exigir o adequado emprego dos valores repassados pressuporia a análise da utilização matemática da pensão alimentícia, o que não é plausível. A mamãe que recebe o valor e tem que fazer aquela ginástica danada para aquela bicharia que às vezes recebe dar certo no final do mês. Imagina se, além de tudo, você ainda tivesse que fazer como se fosse o controller de uma empresa. Não é compatível mesmo, gente. Não é plausível, como diz o STJ. Ademais, seria imprescindível analisar todas as circunstâncias fáticas acerca da qualidade de vida do alimentando, consoante a condição social e econômica da família de forma global, o que não se coaduna com os fundamentos lógicos e jurídicos da ação de prestação de contas. A presunção de que as verbas recebidas tenham sido utilizadas para a manutenção da comunidade familiar, abrangendo o custeio de alimentação, saúde, vestuário, educação, lazer, entre outros. Excepcionalmente, admite-se o ajuizamento de ação revisional ou ação de modificação da guarda ou suspensão do poder familiar, quando presente a suspeita de abuso de direito no exercício desse poder. Certinho, hein? O poder familiar é de ser exercido em favor da criança, não em proveito próprio. Abusar está errado. Não se está a negar a possibilidade do abuso do direito, artigo 187, Código Civil 2002, do direito de família, especialmente no que tange ao desvio ou má gestão da verba alimentar destinada à prole. Todavia, existindo a intenção de prejudicar os filhos por meio de temerária administração dos alimentos, é necessário que se acione o Poder Judiciário para a avaliação concreta do melhor interesse da criança ou adolescente, num contexto global. Permitir ações de prestação de contas significaria incentivar ações infindáveis e muitas vezes infundadas acerca de possível malversação dos alimentos, alternativa não plausível e pouco eficaz no direito de família. Dessa forma, eventual desconfiança sobre tais informações, em especial o destino dos alimentos que paga, não se resolve por meio de planilha ou balancete pormenorizados postos, de maneira matemática e objetiva, mas com ampla análise de quem subjetivamente tem melhores condições para manter e criar uma criança em um ambiente saudável, seguro e feliz, garantindo-lhe a dignidade tão essencial no ambiente familiar. Cá entre nós, eu acho que finalmente o STJ acertou. A ação de exigir contas é uma ação de nítido caráter empresarial e se destina a esse tipo de situação, não às questões relacionadas ao direito de família, não às questões relacionadas à administração. De alguma forma, gerir uma família é muito mais difícil do que gerir uma empresa. Tudo matemático, tudo planilhado, isso é incompatível com a questão dos alimentos. O que não significa que a pessoa tenha o direito de usar o dinheiro recebido a título de pensão para os filhos de forma temerária, não. Mas para isso você tem outras alternativas em que a análise é mais ampla, em que é feito um estudo social para saber as condições de vida, para saber aquilo que realmente importa para a criança e adolescente e, de forma mais ampla, para aquele que recebe ou para o credor dos alimentos. Quem paga os alimentos, o alimentante, não é credor de nada, muito pelo contrário. E eu costumo dizer uma coisa, não se assustem com o que eu vou dizer, mas eu preciso. Pagar a pensão
pagar os alimentos é o que mais barato existe. Administrar a quantia recebida é osso. Não vamos perturbar quem tem a administração desses recursos de forma gratuita, não, para fazer valer, muitas vezes, um luto mal resolvido. Porém, se você entende que a sua criança não está tendo tudo aquilo que aquele dinheiro pode proporcionar, aí sim, vamos investigar, mas não por uma ação de nítido viés empresarial, por uma ação típica de família, com outra pegada, com outra visão. Era o que eu tinha para dizer para vocês. Não esqueça de deixar o seu like, fazer a sua inscrição no nosso canal, ativar as notificações, sim, e compartilhar bastante esse vídeo nas redes sociais. Um abraço, gente, até a próxima.